E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Satisfação imensa estar com vocês, tá? Mais uma vez aqui trabalhando no desenvolvimento embrionário, tá? Vamos relembrar aqui novamente a aula passada, os tipos de óvulos, né? De células ovo, né? Então, célula ovo, ela vai ser classificada nos seres vivos de acordo com a distribuição do vitelo, né? Esse vitelo é essa estruturazinha que está em amarelo aqui, ó, tá? Esses pontinhos aqui, tá? Então, nós temos nessa classificação aqui, tá? Essa classificação aqui, ela não traz os óvulos alécitos, que é ovos alécitos, aquela que tem, não tem, ou quase não tem, tá certo? Os tipos, né, de ou não tem vitelo na sua constituição, beleza? Então vamos lá. Então nós temos o isolesto, o oligolesto, o vitelo distribuído por todo o citoplasma, né? Encontrado em alguns mamíferos, né? Alguns peixes, né? E alguns anfíbios e anfíbios, né? O heterolécito, né? O heterolécito, ele é heterodiferente, o polo animal onde vai estar o núcleo, né? Ele tem menos vitelo do que o polo vegetativo, que tem bastante vitelo, né? O telolécito, ele vai ter uma região, tá? O polo animal, né? Sem desprovido de vitelo, então o polo vegetativo com bastante vitelo, tá? E é nesse telolécito que vai ter uma cicatrícula. Esse tipo de óvulo aqui é encontrado em répteis e aves. O centrolécito, né? Centro já vem no meio. Isso quer dizer o quê? Que a região periférica, tá? A região periférica do ovo, ela é desprovida de vitelo, mas a região central está próximo, rodeando, né? Circundando, né? O núcleo tem vitelo, tá? Encontrado em insetos, esse tipo de ovos, beleza? Então vamos lá. Então, vamos ver os tipos de segmentação, tá? Então, nós temos que é segmentação, quer dizer, as divisões, como são formados, tá certo? As divisões celulares até a chegar, tá certo? A forma de blástula, tá? Em diferentes tipos de óvulos, tá? Então aqui nós temos os óvulos oligolestos, heterolestos, telolestos e centrolestos. Então nós temos a segmentação holoblástica igual. Holoblástica é quando ocorre todo o ovo, né? Igual é quando ocorre a primeira divisão, ó. A primeira divisão já ocorre, tá? A divisão, separação em tamanhos semelhantes, tá certo? Vamos ver aqui, né? Nós temos a radial, que é encontrada no equinoderma fluxo, tá? A primeira segmentação dá origem a 2 células, na segunda forma 4 e assim sucessivamente. Essas células aqui, galera, são chamadas de blastômeros. Essas células aí são as células-tronco, tá? É daqui que se tira as células-tronco. No caso dos mamíferos, nós vamos ver que é lá no blastocisto, as células do blastocisto do embrião é que se tira, tá? As células para o desenvolvimento, né? Para o estudo de células-tronco embrionário. Nos anelídeos, nas minhoquinhas, moluscos e platelmintos, tá certo? Ela é chamada de segmentação holoblástica igual e espiral.
porque ela forma uma espira, tá? Na terceira divisão, veja que já forma uma espira, tá? Ela em forma de espiral, por isso que é chamada de segmentação holoblástica igual, tá? Espiral. A bilateral é quando na primeira divisão ele se desloca um pouquinho, há um deslocamento, né? Ocorre um bichinho chamado de tunicados. Esses tunicados aí são os urocordados, né? Bichinho chamado aicídia. Bilateral, que como a primeira divisão, na segunda, olha como ocorre, depois forma toda uma, fica células maiores no centro e as menores começam a marginalizar, tá certo? A rotacional, ela dá uma rotação, ocorre em mamíferos, né, e em nematóides, tá? Quando ocorre uma formação da blasta, ocorre uma rotação, onde vai ficar um botão, nós chamamos aqui botão germinativo, e aqui vão estar as células, tá, que formam a cavidade da blástula. Então, essa segmentação é holoblástica igual, ocorre em todo o ovo, tá? Nos ovos heterolécitos, tá? Ocorre a segmentação holoblástica no todo o ovo e desigual, ocorre em anfíbios, tá? Começa a ver, tá? A primeira segmentação, a segunda na terceira segmentação, tá? Ocorre a formação de blastômeros menores, que são chamados de micrômeros, que fica na região superior, tá? E na região, principalmente na região do polo, né? Em comparação à célula, ao ovo inicial, né? Em relação ao polo, tá? Animal. No polo vegetativo, as células se tornam maiores, são chamadas de macrômeros. Por isso que é desigual. A partir da terceira divisão, ocorre a formação de células menores, micrômeros, e células maiores, as macrômeros. Tanto micrômeros como macrômeros são os blastômeros. A segmentação meroblástica, tá certo? Mero quer dizer em parte, parcialmente, né? Ocorre, tá, em ovos telolécitos, tá? De peixes, répteis e aves, é uma segmentação meroblástica discoidal, tá? Aqui está o disco germinativo, tá? Quando for mostrar, tá certo? O ovo de uma ave, de um réptil, já eu mostro isso aqui é comum. Quem já, tá certo? Quem já colocou para fritar ovo de galinha de capoeira, que já estava em desenvolvimento, tem uma regiãozinha que tem uns raios de sangue, né? Aquela regiãozinha já é essa região aqui já mais desenvolvida, tá? Isso aqui já passou da fase tá na fase de gástrula, aquele desenvolvimento, porque já está formando já o coração, o sistema circulatório. Está numa gástrula avançada, tá? Então, em um setor, ele começam a fazer a divisão, tá? Primeiro, segundo, e aí vai formar, tá certo? Um disco, né? Nós chamamos de disco germinativo, né? Isso ocorre em aves, répteis e alguns peixes, tá? A bilateral, segmentação meroblástica bilateral, isso ocorre, tá certo, em moluscos cefalópodes. Quem são esses moluscos cefalópodes? Polvo, lula, sépias, náutilos, tá? Animais maravilhosos marinhos, tá? Olha só como é interessante, gente. O célula ovo, tá? Ele forma um disco germinativo. Esse vai sofrer as divisões, a primeira divisão. Vamos formar os blastômeros. Depois formar uma quantidade de blastômeros. E fica uma célula maior, tá? Contendo o vitelo. Beleza? Isso ocorre em ovos telolécitos. Em ovos centrolécitos, a segmentação também ela é superficial.
tá? Tá aqui um ovo, tá? O núcleo começa a se dividir e vai formar vários núcleos, tá? Esses núcleos ficam todos dispersos no citoplasma. Depois, essas células migram para a periferia, tá? E vão formar a estrutura, tá? Que nós chamamos de blastômero. Blastômero não, perdão. De blastômero, que tem a blastocele, tá? A fase de mórula, como é, ó. E aqui já está a fase de blástula, tá? Os blastômeros, todos neles que são as células dividem, depois migram para a periferia e formam um tecido só. É muito massa a segmentação superficial em insetos, tá? Quem tiver a oportunidade de for fazer biologia aqui ou agronomia, tá? Pode estudar isso em desenvolvimento embrionário de insetos, tá? Um curso chamado de entomologia. Beleza? Bom, formação da blástula, né? Como é que é no anfioxo? Nós temos o anfioxo, anfíbio e as aves, tá? No anfioxo, a mórula já é um maciço celular, várias células. No anfíbio, tá? Nós vamos ter os micrômeros, tá? E os macrômeros, que eu não falei, ó. Os micrômeros pobres em vitelo, tá? E os macrômeros ricos em vitelo. Nas aves, ó, vai formar aqui, ó, o disquinho, começa a ver a formação do disco germinativo. Veja aqui, ó a quantidade de vitelo. Isso aqui é a gema da galinha, galera, tá? A gema. Nós queremos ver aqueles enraizamentos, tá? A gente vai ver mais ou menos na frente aqui na blástula. A blástula do anfioxo, olha, micrômero e macrômero, tem uma cavidade, a blastocele, tá? No anfíbio, tá? A blastocele já é menor, certo? Nas aves, nós temos o que nós chamamos de blastodisco e uma cavidade entre as células do blastodisco e o vitelo chamado cavidade subgeminal. Beleza? A gastulação, tá? A gástula jovem e a gástula avançada. No anfioxo, uma região do polo, tá? Ela vai em direção ao outro polo, tá? Polo animal vai em direção ao polo vegetativo vai em direção ao polo animal, faz desaparecer a blastocele, forma uma nova cavidade que é o arquêntero ou intestino primitivo, tá? E tem uma nova orifício chamado de blastóporo, tá? E aqui, ó, na blástula jovem, tá? Na gástula jovem, tá certo? Nós temos a formação, tá? Das duas primeiros tecidos embrionários, tá? Dos animais. O ectoderma, a camada de células mais externamente, e a mesentoderma, que eu falei para vocês que esse mesentoderma nada mais, nada menos do que o endoderma. Ele é chamado de mesentoderma, tá certo? Porque parte dessas células aqui, ó, vai dar origem ao mesoderma, certo? Mas nada mais, nada menos do que o endoderma em desenvolvimento, beleza? No anfíbio é a mesma coisa, veja, tá? Que ocorre uma rotação nesse sentido, tá? Uma invaginação, vai haver a formação do arquêntero, o ectoderma, mesoderma, tá? E aqui nós vamos chamar isso de rolha de vitelo, tá certo? Essa rolha de vitelo ela é bem interessante, lá no final a gente vai ver falar o que ela faz, beleza? E aqui está o blastóporo, tá? Nas aves, ó, nós vamos ter dois tipos de células.
o epiblasto, que é o ectoderma, e o hipoblasto secundário, que é o interno, e aqui, ó, a blastocela. Isso, uma gástrula jovem. Quando a gástrula já está mais desenvolvida, tá certo? Olha só o que acontece aqui na gastrulação mais desenvolvida. Parte das células, formamos aqui a placa, nós chamamos de placa neural, tá? Aqui está a placa neural. Placa neural dos anfíbios vai haver a formação aqui nessa região, tá? O mesoderma já está sendo formado aqui entre o ecto e o endo, tá? Nas aves vai haver aqui, ó, a formação do suco neural. No anfíoxo, as células do ectodermo vão crescendo e avançando, tá certo? Para formar o que nós chamamos tubo neural. Aqui a formação do terceiro folheto germinativo, mesoderma, tá? Aqui também a formação do mesoderma, aqui no mesoderma, tá? E aqui também, ó, o ectoderma, o epiblasto vai dar origem ao ectoderma, o hipoblasto vai dar origem ao endoderma, e aqui, ó, entre o ecto e o endo está dando início à formação, tá certo? Do mesoderma, que é o terceiro. E o arquêntero está aqui, ó. Formação do arquêntero, tá? Aqui o arquêntero, aqui ainda é a blastocela, tá? Arquêntero. O arquêntero, o intestino primitivo. Modos de migração de células durante a gastrulação. Nós temos por embolia, que é embolia, região, tá? Uma região vai migrando, tá certo? Para o interior. Involução, que é involução? As células crescem e formam uma nova cavidade. A epibolia, as células vão sendo formadas de fora para dentro, tá? A ingressão, conjunto de células de dentro vão formando, e a delaminação, uma da região do polo animal para o polo vegetativo. A ingressão é do polo vegetativo para o polo animal, certo? Isso aqui, quem for estudar desenvolvimento embrionário, isso é só para mostrar os tipos para vocês, tá, galera? Bom, aqui são os eixos corporais, tá? Que, por exemplo, aqui tem um polo animal e o polo vegetativo de uma célula, região equatorial, meio, plano meridional, certo? No eixo antero-posterior, que é o eixo? É isso, antero-posterior, aqui seria a frente e aqui atrás. Dorso ventral, tá? Eixo esquerda, direito, esquerda, tá? Mesma coisa que esse peixinho aqui, tá? Eixo anterior, cabeça, posterior, cauda. Dorsal, de trás, ventral, direita, esquerda. Então, qual seria o eixo antero-posterior em nós humanos? Antero, cabeça, posterior, pés. Tá? Eixo direito, esquerdo. Região ventral e região dorsal. Tá? Mas por que isso, professor? Para a gente ter uma ideia de onde ocorre, tá certo? O desenvolvimento, tá? Onde é que ocorre? Por exemplo, o nosso sistema nervoso é um sistema nervoso dorsal, ele é desenvolvido na região do dorso, tá? Em alguns animais invertebrados, ele é ventral, no ventre, beleza? Ok? Aqui tá a formação dos principais tecidos, tá? Nós chamamos isso de folhetos germinativos, né? Com seus tecidos que eles vão
vão originar, tá? Então, vamos ter por base aqui, desde o início da célula zigoto até os 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. A partir desses 3 tecidos, vamos ver quais são os tecidos que eles vão formar. Esse processo de transformação, tá certo? Dos tecidos germinativos, ectoderma, endoderma e mesoderma. Em formação dos tecidos, nós chamamos isso de organogênese, tá? Gênese, origem, órgão dos órgãos. Então, tudo teve início aonde? No zigoto, né? Que transformou numa blástula, depois numa gástula. É na gástula que nós vamos ter a formação dos 3 tecidos, né? O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Isso nos animais nós chamamos de triblásticos. Os triblásticos, gente, são a partir dos platelmintos, porque antes nós temos os quinidários. Os quinidários, por ter seu desenvolvimento final a partir da glástula inicial, não tem formação do mesoderma. Então, os quinidários, que são água-viva, anêmona, tá? Os corais, só tem 2 tecidos, eles só tem o ectoderma e o endoderma. E os poríferos não tem nenhum desses tecidos, porque ele é formado a partir da blástula. Então, a blástula não tem tecidos em formação ainda. Então, os animais triblásticos que surgem a partir de quem? Dos platelmintos. Platelmintos, nemátoda, platelmito, nemátoda, molusca, anélida, artrópoda, equinodermata e cordádeos. Tá? Todos esses são triblásticos. Né? Então, vamos lá. A linhagem germinativa vai quem dá origem ao espermatozoide e o óvulo. Isso começa a estar formado na gástula. Falamos lá atrás isso. O ectoderma, tá, vai dar origem à epiderme, às células do sistema nervoso, células da pele, melanócitos, tá? É formado tudo pelo ectoderma. O endoderma vai dar origem às células do intestino, tireoides, pulmão, tá? E o mesoderma, esse vai dar origem à notocorda, às células musculares, células renais, hemácias e células ósseas, tá? Tecido ósseo. Então, aí está de forma bem resumida, tá certo? Os principais tecidos aqui da origem. Então, tem que se ligar nisso. O ectoderma, forma quem? Forma a epiderme, célula do sistema nervoso, tá certo? E melanócitos. O mesoderma forma músculo, tá? Células dos rins, as hemácias e células ósseas. A endoderma vai formar intestino, células intestinal, do intestino, células da tireoide, células do pulmão. Tá? Esses são as principais. Os restantes é junção de alguns desses outros tecidos. Ok? Vamos lá. Transição da gástrula para a neurula em anfíbio. Tá? Olha só. Placa neural, formação do sulco neural. Opa, formação da notocorda, o mesoderma, formando o arquêntero, tá? Que ainda fica as células ricas em vitelo. Formação do tubo nervoso dorsal, o tubo nervoso formado, notocorda, tá? Aqui, ó, o mesoderma, e aqui, ó, o futuro celoma, tá? O anfíbio é um animal celomado, porque tem uma cavidade além do arquêntero, que é revestida totalmente por células do mesoderma, tá? Aqui a formação, tá? Então, aqui o tubo nervoso dorsal, a epiderme dorsal, o mesoderma dorsal, olha.
Esse mesoderma dorsal forma o que nós chamamos de somito. Esse somito é que vai dar origem à formação dos músculos, tá? E aí vai estar originando o esclerótomo e o dermátomo, tá? E o miótomo. Todos esses é a formação dos músculos, tá? Isso aqui já é uma formação mais, né, mais avançada do embrião. Aqui está o ectoderme, que vai dar origem à pele, que a formação dos gânglios nervosos em formação, né? Aqui vai dar origem à derme, tá? A parte do tecido conjuntivo da pele. O miótono vai dar a formação dos músculos esqueléticos e o esclerótomo, tá? Esse vai formar os ossos, tá? Então, aí está o processo de formação, beleza? A neurula já, tá? Em corte transversal já está formada, tá certo? Aqui está a notocorda, tubo nervoso, o mesoderma dorsal, os miômeros em formação, tá? O arquêntero, o endoderma, tá? E aqui vai ter a somactopleura e a esplintopleura, né? Que vai dar, que nós chamamos de hipômero, que vai dar origem aos músculos. E aqui o ectoderma e aqui, ó, a cavidade celômica, tá? Nos anfíbios. Que o desenvolvimento embrionário de Amphioxus, como eu falei a aula passada para vocês, aqui está o Amphioxus, tá? Olha só, ele tem uma boquinha cheia de cirros, tá? É um animal bastante simples, ele vive enterrado na água. Sobre o desenvolvimento embrionário dele, nós já trabalhamos isso aí, tá certo? E vou mostrar só a questão do como que é ele, tá certo? É um animal filtrador, a água entra por aqui, sai por aqui, ó, nas fendas faringeanas, ou fendas branquiais, tá? Aqui a notocorda permanece na vida dele por toda a vida, por isso que ele é chamado cefalocordado, cefalocardo, que tem encefalização, ele não tem olho, tá? Ele apenas se desloca por esses cirros e por deslocamento, nem ocelos ele tem, beleza? Aqui o desenvolvimento embrionário que a gente viu a aula passada do Amphioxus, ação da blástula e da neurula, tá? Que o anfíbiozinho, né? Uma fotografia de um sapinho, né? Um amplex, que é um amplex, é o abraço nupcial, tá certo? A fecundação ela é externa. Aqui é a fêmea, que é o macho, a fêmea maior, o macho é menor. À medida que a fêmea vai liberando os óvulos e o machinho vai liberando o espermatozoide, a fecundação ocorre na água. E aqui são os embriõezinhos já em desenvolvimento, tá? Aqui uma fotografia, tá, do embrião de anfíbio, os macrômeros e os micrômeros. Veja que esse é o macrômero maior, micrômero menor. Aqui a segmentação dos anfíbios, como eu mostrei para vocês, tá? A mesma, os macrômeros e os micrômeros, o amórula, polo vegetativo, polo animal, tá? Os micrômeros e os macrômeros, tá? Veja que quando ele externamente, né? Dá para visualizar na parte do polo animal as células são menores e no polo vegetativo as células são maiores. A blastocele fica numa encóide, fica uma cavidade, tá ok? Ó, fica a cavidade. Ó, aqui os micrômeros e os macrômeros. Né? Esses macrômeros ficam ricos em vitelo, que é para nutrir, tá certo? Tá? Da mesma forma, são a placa neural, tá? O ectoderma ele vai dobrar, vai formar o tubo nervoso, nós chamamos tubo nervoso, e aqui vai estar a notocorda. Essa notocorda, gente, no anfíbio, ela vai desaparecer, tá certo? Aqui está o futuro encéfalo, tá? Que já está no girinhozinho, já desenvolve de anfíbio. Futuro encéfalo, a cabeça, no caso, né? O céfalo, que é a medula espinhal. Aqui ainda está a notocorda. Essa notocorda ela vai desaparecer, tá? Sendo substituída pelas vértebras, tá?
Aqui desenvolvimento de aves e répteis, tá? Que eu vou demorar mais um pouquinho. Aqui está um ovo, tá? O ovo ele tem aquela parte, quem já fritou ovo, tem a parte mais delgada, mais grossa, aquela ali nós chamamos de calasa, tá? E aqui, ó, o albume, que é a clara, e aqui está a gema, né? A gema vai ter o disco germinativo, né? Você vai ver quando se você cozinhar um ovo, vai ficar a parte mais escura. Aquela parte mais escura é justamente o disco germinativo. E aqui está a casca e tem uma câmerazinha de ar, tá? Que o ovo ele troca gases com o meio ambiente. Beleza? Tá aqui a formação do folheto, dos folhetos germinativos, formação da linha primitiva, as células vão movimentando, vai formar aqui essa linha primitiva, o surco neural, tá? Se fizermos um corte aqui, ó, nós vamos ter a cavidade blastocela, tá? O surco neural. Aqui na extremidade tem um nó chamado nó de Hansen, que ele vai ser importantíssimo na formação dos tecidos, tá? Aqui mostrando mais uma vez, mesmo jeitinho, tá, galera? Ó, a ectoderma vai crescendo e a formação do tubo neural, tá? Olha aqui o mesoderma em formação aqui, ó. O celoma, tá? A somatopleura e espantopleura que vai dar origem aos músculos. Bom, aqui está o ovinho pinto já em desenvolvimento, tá? Veja, quando a gente quebra o ovo que tem um pouquinho de sangue, ó, já está em desenvolvimento embrionário. Beleza? Bom, a formação, né? O embrião com 48 horas, tá? Como ele está, com 72 horas. Aqui, quando a gente quebra o ovo, parece vasinhos sanguíneos, tá? Não vou me detalhar nas estruturas, gente, porque isso aqui é mais para embrião, para quem for fazer estudar biologia, só para demonstrar para vocês, tá bom? Um embriãozinho de 4 dias, tá? Bom, e aí nós finalizamos essa aula, tá certo? Espero que tenham compreendido, tá? Esse conteúdo, é muito gostoso esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir.